Bem, olha, acho que para começo de estudo, né, nos livros, nos currículos, a gente tem sempre uma apresentação nossa, Sim. mas eu queria que você se apresentasse. Tá, a parte professora ou a parte A parte que está aqui. a parte que está aqui, então, é escritora. Iniciante, é meu primeiro romance. Eu escrevo desde criança, gosto muito de escrever. Eu com 7 para 8 anos, eu comecei a escrever um livrinho, né, então eu tinha uma rotina de escrita. Eu ia toda noite, eu lembro que a hora que acabava o Jornal Nacional na época, né, meus pais assistiam com meu irmão e tal, eu ia para a sala, ficava lá concentrada, sentada na mesinha da sala, escrevendo, e eles lá vendo televisão. Então, todo dia eu tinha essa rotina de pequenininha. Então, só que aí depois isso meio que se perdeu, né? Não escrevi mais nada. E aí calhou de cair na carreira acadêmica, né? Onde a gente escreve o dia inteiro, né? O tempo inteiro, só que é projeto de pesquisa, é artigo científico, enfim, grants, etc. Mas, assim, sempre mantendo esse vínculo, né, com a escrita. E aí, passei por alguns desafios, né, fora do país, e aí veio essa vontade de escrever mesmo. E aí eu aprendi um pouco como escrever ficção, né, porque não é a mesma coisa. E daí surgiu o primeiro romance. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Muito bom. E aí você falou, né, da questão de que surge o livro, né? E daí nos lançamentos a gente sempre fala da relação com a escrita, né? E eu fiquei pensando assim, porque, enfim, é um livro muito, vocês chamam de autoficção quando a gente conversou, né? Isso, autoficção. Então, claramente tem toda uma questão pessoal muito forte, mas sempre tem um momentinho assim, né, que é o que dá um start assim da escrita. Isso foi marcado? Teve algum Sim, sim, com certeza. Eu acho que o start foi que, quando eu fui para a Alemanha fazer um estágio, né, ligado ao meu trabalho, eu passei por alguns desafios, o acidente, né, que está até relatado aí, o divórcio repentino. Então, tudo isso daí foi, né, o start, né? Eu comecei a escrever dali. Então, até agradeço por ter acontecido tudo isso. Hoje a gente comemora, né? Mas, assim, foi isso que deu start. Com certeza. e de todo esse processo, tem alguma coisinha assim que você identifica que foi ali que Obrigada. Olha, teve também, assim, como eu estava no exterior e tudo aconteceu lá, eu estava sozinha, né? E eu comecei a fazer terapia online. E a minha terapeuta, eu tinha 2 consultas por semana. Então era, assim, um horário que eu ficava completamente ligada, porque eu não me locomovia ainda muito bem. Ficava muito em casa, em cima da cama, né. E aí, eu ficava torcendo para chegar a hora da consulta, que era uma hora que eu me sentia acolhida, né. Só que era uma hora só. Então, no final da semana, eram 2 horas que eu tinha esse acolhimento. E aí, fora isso, eu falava para ela: "Nossa, já está acabando a consulta". E aí você fica muito vulnerável, né. E daí ela falou assim: "Olha, faz o seguinte, escreve o que você está sentindo, vai escrevendo, que isso ajuda, né. Eu não vou estar com você, mas você está passando, né, está se comunicando de alguma forma". E aí eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo e aí depois acabei juntando tudo, né, aprendendo como juntar, né, porque não é tão simples assim juntar só o que a gente escreveu, né,
no calor das emoções, mas aí acabei juntando tudo e aí surgiu o livro. Então foi esse momento solitário mesmo. E como foi esse pós, assim, de escrever o que aconteceu? Ah, é muito bom. É muito bom. Primeiro porque já passou, certo? E segundo que é como se fosse um adicional de terapia mesmo, porque você escrevendo, você está revivendo um pouco, mas você está ressignificando também, né? E aí entram outros insights quando você está escrevendo. Ah, nossa, entendi por que que eu faço tal coisa. Então, eu tive muito isso durante a escrita do livro. Então, serviu de autoconhecimento, porque eu escrevendo as experiências, eu tinha os insights. Nossa, então eu faço tal coisa por causa disso. E aí fui ligando os pontos e entendendo, né, como eu era. Na verdade, até aquele momento, eu não me conhecia muito bem. Tá, então eu acho que foi maravilhoso isso. O livro ele tem algum desses momentos, né? Que você fala, olha, tal coisa ia definir o jeito que eu me relaciono. Então Sim, você faz essas ligações, né? faço. Muito. Foi muito bacana, muito importante para mim. Eu recomendo, inclusive. É, eu acho que somou, assim, 10 anos de terapia em 2 de escrita. Né? Tudo que eu consegui me conhecer, o que que eu gosto de fazer, porque eu não sabia, eu ia no vácuo, né? Ia seguindo. Ah, quem estava comigo fazia tal coisa, eu ia lá fazendo e achando que eu estava gostando, mas na verdade eu não gosto daquilo, né? Não, eu gosto de outra coisa. E aí para você aprender isso, foi essencial também ficar sozinha um tempo, né? Porque aí você se conhece, né? Você só se conhece quando você está com você sozinha em silêncio, né? Então foi muito bom. Agora entrando um pouquinho no livro, Sim. ia falar. é, Você tem a epígrafe, né? Da Hannah Arendt, né? Que eu acho que tá até aqui no. Tá, eu achei essa frase assim, ela resume o livro. Né, o que eu quis passar no livro, né? Então é exatamente isso, né? Uma dor que você tem, né, em algum momento e que você ressignifica e de uma coisa ruim você transforma numa coisa boa, né? Que pode ajudar outras pessoas, enfim. Eu acho que é perfeito isso. Eu quero comentar, na verdade, porque tem a dedicatória, né? É, Isso que eu achei uma combinação muito interessante. Tem a dedicatória, que é a todas as a mulheres. todas as mulheres. E aí a gente tem a epígrafe, que é toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Sim. Qual a Um pouco ligação? dessa ligação, porque eu acho que isso, sim, fala muito sobre as duas juntas, eu acho que é o livro, também é. Também, exato. Mas fala um pouquinho das... Dessa ligação, né, das mulheres com o que ela falou. Eu acho que no livro até eu falo muito da protagonista, né, vivendo a maturidade e os desafios da maturidade para a mulher, né? Então é uma mulher que se divorciou, está sozinha em outro país, né? Então para conhecer outras pessoas é muito difícil, aprendendo a se relacionar, né, com amigos, amigas, enfim, tudo isso é abordado de certa forma no livro. E eu acho que é muito significativo para as mulheres hoje, né? É o que a gente vê que está acontecendo, né? A questão da menopausa, por exemplo. Então, a Luísa, protagonista, fala, né, de determinada situação que ela passa, né? Então, como que ela
conseguiu superar esse ponto, né? Então, eu acho que isso também serve para muitas mulheres que estão passando por essa fase, né? E antes ninguém falava nada disso, né? Mas agora eu tenho visto bastante, pelo menos aparece no meu algoritmo. Mas, assim, eu acho bem importante para as mulheres. Por isso que é bem focado, assim, para as mulheres, o livro, né? Eu dedico às mulheres. Mas, para minha surpresa, quando eu lancei na Bienal do Rio, muitas pessoas que eu abordava, jovens, os rapazes ficavam interessados na história. É mesmo? Nossa, vamos lá. Então, assim, era um público que eu não sabia que ia se interessar, né? E estavam interessados em saber sobre a história. Não, eu quero levar esse livro aqui. E aí foi uma surpresa muito legal, né? Então, eu acho que não só para as mulheres, agora a gente abre o leque aí também, né? Para todo mundo que se interessar, né? E essa dor da dedicatória, porque lendo me dá a sensação de que tem várias dores ali no livro, né? Qual que é a dor da dedicatória? Eu acho que é um conjunto de todas ali, né? A dor física, que é pelo acidente mesmo, né? Que acontece. Inclusive, eu vou fazer mais uma cirurgia semana que vem, mas é mais tranquila essa. Só que juntou essa dor física com a dor emocional, né? Uma coisa repentina que aconteceu, que eu não tinha a menor ideia. E depois fiquei sabendo que todo mundo sabia, só eu não sabia. E, enfim, uma emboscada, né? E foi muito profundo, assim. É uma dor muito profunda, né? Você se sente. Não é só traído, de traição, traído de todas as formas, né? De todas as formas. Então, foi bem difícil, bem difícil. E eu acho que a junção disso com a parte física do acidente, aí realmente foi, assim, devastador. Na época, eu dizia assim, nossa, parece que jogaram 2 bombas atômicas, né? A primeira devastou um bocado, a segunda, acabou tudo. Acabou mesmo, né? Mas de certa forma é bom, porque daí você tem o terreno limpo para construir coisas boas, né? Não acho ruim, não. Na hora é muito ruim, lógico, mas depois que você consegue, né, superar e ver que consegue construir, né, coisas boas e aprender com isso, é ótimo. E dessa relação, né, enfim, do acidente, do pé, da fratura, de todo o processo, né? Dá a sensação que tudo vai um pouco misturando, né? Sim, a ideia da narrativa foi um pouco isso também, né? Fazer uma narrativa que contemplasse a dor física indo junto, né, com essa dor mais, né, de relacionamentos, né, dela se descobrindo também novamente como mulher, né, já na fase da menopausa, né, com todas as questões ali. Então, eu acho que foi proposital que a narrativa foi sendo feita dessa maneira, né? O acidente, inclusive, às vezes ele parece que ele é quase uma consequência, né? A cena do acidente, né? Nossa, Ela parece assim que é uma coisa que leva a outra, né? E a cura, né? A cura também é tudo. cura, sim. E ela tinha um pensamento, né, que ela não aceitava a amputação de jeito nenhum. Ela preferia morrer, né? Ela falava, deixava isso muito claro. E aí depois, com o tempo, né, depois do Sebastian também, que eu acho que foi importante nesse contexto,
ela mudou. Ela falou, não, claro que vale a pena viver, né? Só que aí, por sorte, não precisou fazer Uma parte é só uma nada. parte, né? Exato, uma parte é só uma parte. É, exatamente. Daí, acho que voltando um pouquinho à questão essa questão das mulheres, eu fiquei pensando assim, eu acho que são várias questões, várias fases, né? Porque eu pensei até a questão do acidente. Eu conheço muitas histórias de mulheres abandonadas, quando se acidentam, quando descobrem um câncer, Ah, sim, tumor, sim. quando ficam acamadas, hospitalizadas. As mulheres, elas acompanham os companheiros adoecidos, né? Uhum. O contrário não é um contrário não acontece. Muitas mulheres são abandonadas, né? Então me ficou muito forte todas essas questões dessa mulher, porque isso não é só a menopausa é bem no final. A Mas descoberta. assim, esse abandono no Nossa, acidente é muito comum. A gente escuta o tempo todo. sim, é muito comum, verdade. Enfim, como eu falei, né, a traição de todas as maneiras, né? Então, virar as costas, né, para a pessoa que estava ali 20 anos, né? E tchau, virou, foi embora, tchau. Né? E aí você fala, tá bom, eu significo o quê, né? Então, assim, é complicado, é muito complicado. As pessoas não, elas não têm responsabilidade, né? Não tem responsabilidade. Mas aí agora também não é meu problema. Eu tenho as minhas responsabilidades. É isso, eu acho que daí tem muitas camadas de identificação, né? Porque é isso, não sei se são essas dores da mulheridade, né? Sim, Então, sim. é todo um processo de desenvolvimento, mas é isso, né? Toda a questão de sexualidade, essa questão do abandono, né? Em situações difíceis, né? Muito difíceis. Né? Então, eu acho que tem muitas portas aí de identificação. Sim, sim. Né? E eu queria fechar, eu fiquei pensando, né? Enfim, eu também sou mulher, também sou acadêmica. Eu fiquei pensando como foi para você, enquanto mulher, professora, publicar, porque quando a gente escreve é uma coisa, né? Quando o livro vai para o mundo, daí não é mais nosso, e daí o que a gente escreveu. Durante a pandemia, eu escrevi um diário literário, e eu lembro dessa sensação de que quando vai, você fala, Já foi. já foi. O que Foi. tinha de e-mail lá já era, não é Já mais. era público agora. Como que foi para você, assim? Foi muito difícil. Eu, na verdade, eu queria sair como pseudônimo. Então, eu já tinha escolhido, inclusive, um pseudônimo, né? Então, eu sempre falava que ia escrever e que era Luísa Conte. Já era a mesma personagem, já seria autora, né? Fictícia. Então, mas aí com o amadurecimento, com os cursos de escrita literária, de escrita criativa que eu fui fazendo, conversando com os escritores, com editoras, aí me convenceram que não. Coloca seu nome mesmo, se você tiver coragem. Falei, coragem, falta não. Vamos lá. Coragem aqui tem demais. Então vamos botar lá o nome. Não tem nome verdadeiro de ninguém, né? E a história também é baseada na minha própria história, mas é um romance de ficção, de autoficção. Ok. Vamos dar a cara a tapa. E assim, no livro, não é que, você não poupa, eu não poupo nem a mim mesma, né? Então ninguém é poupado no livro. Tá lá, tem algum, né? Tem algum motivo, né? E é isso. Eu olhei o banner aqui e lembrei de perguntar, e o título?
Ah, então, Fala um pouco desse título. esse título, ele veio no final, porque esse livro ele teve como título o tempo inteiro, 1 ano e meio que eu levei para escrever, ele era chamado Assim Como as Folhas Caem, para dar uma ideia de ciclo, né? Mas aí quando a gente finalizou, aí a Flávia, que é a dona da editora, né, ela falou assim: ah, mas eu acho que a gente tem que mudar esse título, porque o livro já se transformou em outra coisa e tal. E aí ela sugeriu esse título mesmo, Inverno, no sentido assim, inverno é uma coisa fria, né? E por tudo que eu tinha passado, né? Então, mesmo inverno, quer dizer, desde criança, né? Foi aquela evolução toda só levando na cabeça. Então, sempre aquele, né? Aquele inverno, o abandono, né, sendo abandonada constantemente, né? E aí depois repetindo isso. Porque assim, pai e mãe a gente não escolhe, né? Mas marido a gente escolhe. Então, aí você escolhe um que vai te abandonar, né? Então, é isso. Aí ficou mesmo inverno. Eu gostei bastante desse título. Acho que deu uma ideia boa mesmo. Uma mensagem seria para a gente ter coragem de viver, né, de experimentar as coisas, né, e que se cair, levanta, sacode a poeira e vai em frente, próximo, né? E é isso a vida. Cai, levanta e vai em frente. E sempre é bom aprender. Você sempre está aprendendo, sempre.